Santa Teresinha nasceu na França em 1873 e morreu com apenas 24 anos. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais tiveram 8 filhos antes da caçula, Teresa. Teresinha, como era conhecida, aos 10 anos teve uma experiência com Nossa Senhora que marcou sua vida. Teresinha também fez uma profunda experiência aos 13 anos de idade na época do Natal. Esse fato foi tão importante que ela então assumiu o nome de Teresinha do Menino Jesus. Em seguida, entrou no Mosteiro dos Carmelitas em Lisieux com apenas 15 anos de idade. Depois disso, sua vida se transformou e ela começou a dar grandes passos na vida espiritual. Sua beatificação aconteceu em 1923. Diante de tamanha ternura, Santa Teresinha ganhou afetos pelo mundo todo, inclusive em Curitiba, onde um templo foi erigido em sua homenagem. Bem, contar a história de um santo. Contar a história de um santo é contar a história de um presente de Deus. Eu entendo assim que Santa Teresinha é nossa companheira e a gente tem essa felicidade de ter essa santa como padroeira, companheira e padroeira. Porque todo santo é uma testemunha do reino de Deus, uma testemunha que viveu fatos, que vivenciou experiências. A história de Santa Teresinha começa com uma família bem cristã, bem católica, bem fiel, uma família numerosa. Os pais tiveram 4 filhos que não sobreviveram, que viveram bem pouco tempo. E tiveram 5 meninas que se tornaram religiosas. A história de Santa Teresinha foi ela mesma que escreveu. E ela não escreveu por uma iniciativa pessoal, assim, por um desejo de ter a sua autobiografia escrita e publicada. Ela escreveu por voto de obediência, porque para os religiosos o voto de obediência é um voto importante. E as madres foram quem pediram a Santa Teresinha que ela escrevesse a sua história. Certamente as irmãs perceberam que ali estava uma pessoa de muita piedade. De fato, Santa Teresinha é fantástica. Quando a gente olha e lê a história de uma alma, que é a sua autobiografia, a gente descobre a profundidade de Santa Teresinha. A construção de uma igreja dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, em Curitiba, vem sendo a aspiração de algumas devotas e um sonho de padre Jerônimo Mazzaroto. Em 1936, com a chegada de Dom Ático Eusébio da Rocha para arcebispo de Curitiba, a ação concretizou-se e foi criada a igreja. Padre Jerônimo celebrou uma missa campal, fez a bênção e o lançamento da pedra fundamental onde a igreja seria erguida. Na ocasião, colocou uma imagem de Santa Teresinha no local, além da distribuição de rosas. Após alguns anos, com a obra já adiantada, a igreja é elevada à categoria de Igreja Matriz. Nós temos um início muito interessante, porque na Arquidiocese de Curitiba não havia uma igreja dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui na cidade. E
um grupo de senhoras que teve essa ideia de pensar no futuro uma igreja dedicada a Santa Teresinha. E esse grupo de senhoras que vai conversar com o arcebispo e começa a se movimentar para recolher dinheiro para a construção desta igreja. E, de fato, elas conseguem uma boa importância para começar a obra. Das informações que nós temos, e depois até podem ser oferecidos os documentos do nosso livro-tombo, foi um bom início. A arquidiocese teria oferecido o terreno e o resto ficou por conta de quem gostava de Santa Teresinha e queria. É muito interessante porque a presença da mulher na organização, na construção do templo e tal, para nós é importante. Nós temos assim a figura da mulher presente no primeiro coro da igreja, a primeira catequista, a primeira batizada, é Teresinha, é mulher. Então, marca presença, né? E acho que a gente precisa valorizar também isso, né? E bendito seja Deus que nós temos ainda hoje tantas mulheres que nos ajudam e que fazem com que o Evangelho seja anunciado e, enfim, e presta um serviço aqui na nossa comunidade, no nosso tempo. Quero falar o meu depoimento sobre a igreja de Santa Teresinha, que foi a igreja que eu casei com meu marido. Meus 3 filhos foram batizados aqui e, junto com isso, eu passei a fazer parte da família Viana, que, segundo a avó do meu marido, que a gente chamava avó Esther, ela dizia que todo esse terreno aqui, desde o Rio Água Verde até a Dom Pedro II, ali onde depois foi o Parque Barigui lá para frente, ela dizia que tudo era da família dela. Só que naquele tempo era assim, né? O terreno vai da árvore de não sei quem com a casa de não sei quem. Daí tiraram a árvore, tiraram a casa, ela não teve mais como dizer até onde mesmo ia o terreno. E segundo o que eu me lembro que ela contava, a doação para a construção da igreja de Santa Teresinha foi feita pela família dela. Neste terreno, o então autodidata e construtor João de Meio aceita o convite de padre Jerônimo Mazzaroto para erigir o suntuoso templo para a grande santa. O João de Meio fez parte da grande imigração italiana no fim do século XIX e século XX. Era uma pessoa, talvez por influência um pouco do pai, que trouxe na sua bagagem vários livros. Inclusive, eu tive a oportunidade de folhear uma geografia física do universo inteiro, datada de 1800 e alguma coisa. Ele trouxe na bagagem, entre outros livros. Talvez esse início, digamos assim, de aculturação do ponto de vista histórico e geográfico que o pai dele tinha, isto deve ter influenciado. Isso aqui é uma obra de arte. Eu sou neto do João de Meio e fiquei responsável pela família por todo o acervo que ele deixou. Fotografias, documentos, histórias maravilhosas que ele escreveu para jornais, para revistas. Toda a sua vida ficou a minha responsabilidade e é uma vida de pura arte. A dedicação dele foi sempre buscando o melhor. E esse melhor, essa arte melhor, é exatamente a arquitetura sacra. Ele não era arquiteto, ele era um autodidata, se interessou para ler tudo o que aparecia na sua frente sobre a técnica de construir e depois a arte da arquitetura. E graças a isso ele deixou obras como esta aqui. Ele contou uma vez para mim que depois do serviço
Chegava em casa, jantava e ficava até a meia-noite lendo. O que aconteceu? Tudo isso, como autodidatismo, ele conseguiu um cabedal de conhecimentos capaz de propiciar uma maravilha destas que nós estamos observando. Quando ele foi convidado pelo Dom Jerônimo, que não era Dom Jerônimo, era o vigário aqui da igreja, as fundações estavam prontas. Naquela época, era costume fazer as fundações para obras que não fossem muito altas, porque Curitiba não possuía, por exemplo, um prédio de 15 pavimentos. Fazia-se de alvenaria de pedra, assentadas em um terreno que, por praticidade, os profissionais do ramo já tinham ideia do que se podia fazer em cima. Isso já estava feito quando ele pegou. Eu não sei exatamente até que altura as paredes externas estavam feitas. Porém, pelo estilo das janelas externas, supõe-se que essa altura de parede não tivesse acima da soleira dessas janelas. Então, ele pegou isso aqui com a fundação feita e levantou o resto de acordo com os conhecimentos, digamos, arquitetônicos dele, que ele usufruiu aonde? Além dessas influências, ele foi nos livros. Uma manhã, lá apareceu o Dom Jerônimo e disse: olha, seu João, eu vim pedir a sua ajuda. Só o senhor pode edificar a igreja de Santa Terezinha. Ninguém mais consegue. Ele aceita o encargo e coloca uma condição: que Dom Jerônimo não se metesse nas obras. Que ele ficasse absoluto, com liberdade para isso. Ele redesenhou tudo. Ele criou as 3 naves, era uma nave só. Aqui você tem a torre, é a torre no estilo do Vêneto, não é? As escadarias maravilhosas possivelmente foram construídas pela família greca. A pedra fundamental a missa campal foi de 11 de abril de 37. Ele assumiu depois, ele assumiu em 39. Os alicerces ficaram prontos em 37, em 13 de agosto, que ele registra, porque era dia do aniversário dele. Mas ele não estava aqui ainda. E a inauguração oficial ocorreu em 28 de setembro de 1941. As pinturas murais que você vê aqui, esse teto, é alguma coisa deslumbrante, que não vai encontrar hoje um artista, por melhor que seja, capaz de tudo isso. Não comparemos com a Capela Sistina, mas guardadas as proporções. Por que não? Uma igreja que, além de ter belíssima arquitetura, é local de acolhimento. Cheguei aqui em 1987. Não que eu não conhecesse a paróquia, obviamente, e já não tivesse estado aqui por N vezes, mas que eu comecei a frequentar foi em 1987, quando me mudei com meus pais aqui na Bento Viana, esquina com a Guarapuava. E aí eu comecei a frequentar, meus pais católicos, eu também, e me tornei paroquiano e sigo até hoje, sempre morando aqui ao redor da igreja, nesse bairro que, enfim, estou quase 40 anos aqui. Para mim, uma alegria imensa, porque não uma data. Quando eu nasci, em 1941, lá no Rio Grande do Sul, era inaugurado essa igreja aqui em Curitiba, no Paraná. 80 anos depois, eu estou aqui na igreja
que foi inaugurada quando eu nasci. Essa igreja aqui no Batel, na Visconde de Guarapuava, tem prestado grande serviço à comunidade. Quantas graças aqui foram recebidas, quantas graças aqui foram concedidas, e a comunidade tem convivido tranquilamente. É uma alegria imensa estar aqui num dia como hoje, fazendo juntos 80 anos de vida. Neste momento em que a nossa comunidade comemora os 80 anos desta catedral, eu gostaria de fazer um depoimento que relaciona Dom Jerônimo Mazzaroto. E eu frequento esta comunidade desde 1966. Naquela época eu era estudante da Universidade Católica e houve a eleição para o Diretório Central dos Estudantes. E na ocasião, as duas chapas foram vencedoras. Eu participava de uma chapa e outro colega de outra chapa. E, coincidentemente, houve empate da eleição. Nós recorremos a Dom Jerônimo Mazzaroto e ele nos disse o seguinte: filhos, eu já estou muito velho, eu não quero criar um problema com vocês. Vamos dar um tempo de 30 dias para que vocês componham apenas uma chapa. E assim nós fizemos. E graças a esse exemplo dele, isso marcou nossas vidas. Quero dizer também que eu sou adepto de Santa Teresinha e já visitei 2 vezes em Lisieux, onde está o seu corpo. 2 vezes já estive em Lisieux, na França, para agradecer tudo que eu tenho recebido. Tenho 3 filhos que foram batizados aqui. Muito obrigado por tudo. É uma lembrança que eu gostaria de fazer a todos. Bom, a minha família, a família Viana, ela tem um longo vínculo aqui com a paróquia da Santa Teresinha, porque os meus bisavós, eles tinham uma fazenda que ocupava toda essa região. As minhas tias-avós, elas moraram até recentemente aqui numa casinha que existia atrás da Santa Teresinha, na frente do Colégio da Santa Teresinha. Ficou uma casinha entre os prédios aqui que tomaram a 7 de setembro. Eles, inclusive, contavam muitas histórias da Praça do Japão, e as minhas tias-avós, com a minha bisavó, contavam muitas histórias, inclusive da construção aqui da Igreja da Santa Teresinha, da participação que elas tiveram, do estímulo que foi para elas conseguir construir a paróquia. Depois disso, o meu avô, o Renato Viana, ele foi um dos primeiros coroinhas aqui da igreja. Ele sempre contava para os netos, para mim, para minhas irmãs, para a família, que ele participou do primeiro grupo de coroinhas aqui da igreja. E depois os meus pais também casaram aqui na Santa Teresinha, eu e minhas irmãs fomos batizados aqui. O meu nome, Rafael, é inclusive devido ao padre da época aqui da paróquia, que é o Rafael Biernaschi, que era o padre na época. Enfim, e tem depois casamentos na família também aqui na Santa Teresinha, uma longa tradição dessa paróquia junto à nossa família. Desde o início de sua história, a paróquia busca ser igreja missionária. Movimentos e pastorais participam ativamente, de modo especial, as missões populares sempre foram o foco da paróquia. A paróquia atende aproximadamente 30 mil católicos, celebrando sacramentos e desenvolvendo trabalhos com a comunidade. Nos tempos de pandemia, a gente nem podia deixar a comunidade participar, não é? Passamos por essa experiência. Agora nós estamos começando a juntar os cacos. E juntar os cacos, para mim, significa o desafio de trazer de volta todas as pessoas que, enfim, se mantêm ligadas à nossa comunidade. Eu, de fato, assim, tenho a preocupação que a nossa paróquia tenha alguma missão que seja específica. Não é? Santa Teresinha foi missionária sem sair do Carmelo.
ela teve esse desafio, né, de descobrir na realidade em que ela vivia, esse desafio missionário da igreja. Nós temos uma coisa muito bonita, uma experiência muito bonita que é própria e marca da nossa santa. A nossa santa diz que o lugar dela na igreja é o amor. E sabe que a nossa comunidade, nesse tempo de pandemia, que foi um tempo de dificuldades até econômicas, ela deu um show de caridade. Nós, de quilo em quilo, nós mantemos os projetos sociais há anos, sabe? E graças a Deus a gente tem doações de pessoas particulares que querem oferecer um pouco mais para nós entregarmos aos nossos pobres. E temos também empresas que nos entregam alimentos. Nós não distribuímos nada aqui na igreja, mas nós temos acordo com instituições da nossa igreja, aqui de Curitiba e diocesana, e nós auxiliamos as pessoas. Nós hoje estamos recolhendo uma média de quilo em quilo, 2.000 quilos de alimentos por mês. E também recolhemos roupas, enfim. Então, eu entendo que esse testemunho é um testemunho valoroso e eu não me queixo, eu tenho que elogiar os meus paroquianos. Então, as pessoas têm esse carinho, têm esse cuidado, eu fico feliz com isso, sabe? Eu acho que o nosso jeito de ser missionário é justamente a gente abraçar a ideia do amor e procurar no amor a comunidade fazer alguma coisa. A paróquia de Santa Teresinha reflete o amor maior desta santa, que a cada milagre fortalece a esperança e a fé de seus devotos. Acho que já obtive graça através dela, não para mim, mas para gente da minha família, né, que foi diagnosticado fase complicada do câncer, e daí a gente fez a novena de Santa Teresinha. Eu, na verdade, fiz 3 novenas de Santa Teresinha por esta pessoa, e hoje ela está curada, porque já fazem 2 anos e os médicos já começaram a levantar os tratamentos e não apresentou mais sintoma. Eu acredito assim, que pela gravidade do câncer que ela teve e no estágio que quando ela descobriu estava, realmente foi a fé dela lá em Andirá, onde ela mora, e a minha devoção, porque eu gostava muito dela como pessoa e achava ela muito jovem, com 48 anos, ter uma doença tão grave, né? Então eu pedi muito a Deus por ela, muito a Santa Teresinha por ela. Foi assim, uma coisa que até os próprios médicos dela em Londrina ficou impressionado dela ter respondido tão bem ao tratamento, porque o câncer dela era entre o pulmão e o mediastino. Não era operável e já estava quase do tamanho de um limão Tahiti, quando foi descoberto, quando apresentou esse sintoma. Então, realmente foi uma graça, acho que mais dela talvez, mas a gente se operou em oração, fez uma sequência de oração a Santa Teresinha para que concedesse essa graça para ela. Eu comecei a frequentar as missas das 6 da tarde do domingo e escutava o coral, e aquilo realmente é muito forte. Você numa missa com coral, com música, aquilo é outra missa, aquilo é lindo. E aquilo foi me envolvendo, e eu acho que eu fiquei ali 1 ano, mais ou menos. Coincidentemente, meu pai faleceu nessa época, assim, que eu frequentava essas missas das 18, e aí eu chamei o coral para cantar na missa de 7º do meu pai, e realmente a missa foi linda. Eu lembro que todo mundo adorou a missa, lógico, além da emoção, enfim, mas aí o maestro falou, pô,
por que você não vem cantar conosco? E eu fiquei me ensaiando naquilo, com vergonha, enfim. E um dia eu subi e falei, eu gostaria de cantar. E aí ele fez o teste, passei, entrei e fiquei ali por 11 ou 12 anos no coral. E foi realmente maravilhoso, foi um período lindo assim na minha vida, porque nós tínhamos o compromisso de cantar 2 vezes por mês nas missas, na minha época era uma missa num domingo às 10, num outro domingo às 6, às 11, era às 11 naquela época, e no outro domingo às 6 da tarde. E tínhamos ensaio todas as quartas-feiras, das 7 às 10 da noite, algo assim, e era realmente aquilo, era muito bom porque é uma forma também de você evangelizar, uma forma que você evangeliza também com a música. E aí, nesses 11, 12 anos, houveram N situações tristes, boas, enfim, cantamos muito casamento, mas muito casamentos aqui, não só na Igreja Santa Terezinha, como fora também. O Coral da Santa Terezinha, que foi uma iniciativa do Monsenhor Luciano, que faleceu ano passado, foi ele que criou esse coral, e depois sob a regência do maestro Valdemar Félix da Silva, e ele tocou brilhantemente. Então ele chegou num nível tal que nós éramos chamados para outras igrejas, outras celebrações também. Mas a grande maioria aqui, e havia sábados que nós entrávamos aqui às 6 da tarde e saíamos às 10, porque era um casamento atrás do outro, a gente cantando, e aí tinham situações as mais diversas que você pode imaginar. Aqui, com a convivência de 40 anos, que eu moro aqui, na Visconde de Guarapava, aqui ao lado, eu frequento essa igreja, tenho uma estima extraordinária pela Santa Terezinha e sempre tem me ajudado. Então, fico muito feliz por esta santa, por esta igreja, pelos serviços que aqui são prestados à comunidade e, felizmente, para mim, para minha família, a gente faz parte dessa comunidade aqui, atendida pelo nosso Padre Pedro, por tudo aquilo que o Dom Jerônimo Mazzaroto fez quando construiu essa igreja aqui. Então, uma alegria imensa, uma graça, por que não, de estar aqui hoje, num momento como esse. Santa Terezinha foi sempre assim, quando eu conhecia a história dela, que eu fazia parte da Feira do Livro, estudava em escola de freiras, e aí elas sempre incentivavam a gente a ler a história dos santos. E a dela foi a que eu mais gostei, me identifiquei bastante. Aí fiz uma promessa, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu fiz uma promessa que tem aquela novena que você reza os 9 dias e aí você pede para Santa Terezinha para receber uma rosa da cor que você fizer a intenção durante a novena. E aí eu pedi, cada cor que eu recebesse ia ter um significado. E eu pedi para ela que se eu fosse encontrar o amor da minha vida naquele ano, eu ia receber uma rosa vermelha. E do nada veio uma mulher e me deu uma rosa vermelha. Eu falei, nossa, eu vou conhecer o amor da minha vida. E eu já conhecia. E foi naquele ano que a gente começou a namorar e aí nos casamos aqui. Então foi uma história bonita que muita gente não acredita. Eu não sei se é a energia do mundo, do universo, da santa que fez chover rosas quando ela morreu. Tudo isso é difícil de explicar, é só a fé mesmo que consegue nos dar esse alento para acreditar que realmente tudo isso acontece. Igreja que tem em sua liderança um homem forte, de fé que acolhe a todos com simplicidade e sabedoria. Ele tem um conhecimento impressionante sobre a religião. E ele torna aquilo que ele vai te dizer, torna mais fácil, espiritual, mas
estamos satisfeitíssimas com o padre. Não dizer que é com o Monsenhor já era nosso pastor grande, né? Muito carinho por tudo. E nós também ajudávamos. O Monsenhor tinha um gosto de oferecer um jantar para toda a turma da igreja. E aí lá estávamos nós, né? Participávamos, era uma festa muito bonita. O Monsenhor escolhia o mimi. Eu te digo que cada pedaço da vida foi uma glória, a Santa Terezinha. A gente com tanta idade já passou por tantas situações que às vezes constrangiam, né? E aqui estamos nós rezando pelo Padre Pedro, pelos que já foram. E eu acho que a igreja da Santa Terezinha ficou como se fosse um pedestal firme. E lá se vão 80 anos, contados por pessoas que viveram essa história, que fizeram esse movimento acontecer, mas que, acima de tudo, deixam um legado e desejos de uma longa e próspera vida à Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus. Bonita, próspera e com histórias para contar. De fato, essa igreja tem uma história bonita. A história da construção da igreja é uma história bonita. É uma história onde as pessoas se envolveram, a comunidade se envolveu, e também Dom Jerônimo Mazzaroto, que é o grande responsável por tudo isso, ele se envolveu e soube conseguir envolver a comunidade toda. Por quê? Porque precisava construir o templo, precisava construir um salão para reuniões e na época a igreja tinha teatros, essas coisas assim. Cuidava também desse lado social da vida dos paroquianos e foi construído isso e precisava construir também a casa paroquial. Então tudo isso caminhou meio junto. Com relação à igreja, houve uma preocupação assim de buscar sinos, altar, mármores. Houve todo um carinho de buscar aquilo que podia ser o melhor. Isso aumenta a responsabilidade, porque manter um patrimônio assim não é uma coisa fácil, é um desafio. Tem muitas recordações aqui da igreja. Tristes, algumas, outras muito alegres, de muita felicidade, mas eu acho que isso, uma igreja assim, é onde se tem celebrações, batizados, mortes, vida, e você tem essa mescla de sentimentos quando eu entro aqui, mas é um lugar que eu me sinto muito bem aqui dentro. Eu vejo pelo lado positivo, porque eu acho que ela trouxe assim uma evolução muito grande para a região. De uma certa forma, ela não ficou só centralizada assim. Todo mundo, quando você pede endereço, aqui tem várias clínicas, várias coisas ao redor, né? Muita gente se refere assim, é perto da igreja de Santa Terezinha, quer dizer, você veja a Praça do Japão é bem conhecida, né? Mas assim como mais uma praça, né? Mas sempre ela serve, sabe a Praça do Japão, onde fica a igreja de Santa Terezinha? É sempre um ponto de referência. E os prédios ao redor trouxe muita gente, muito movimento para aquela região, para aquela evolução, né? Hoje tem muitos bons colégios aqui ao redor, né? Creche, tudo que você procura tem. Então, apesar que o terreno dela não seja tão espaçoso, mas eu acho que a beleza da igreja chama muita atenção, principalmente por dentro. Que a gente vê que vem turista que está nos hotéis aí, vem visitar a igreja por dentro e fica encantada com a arquitetura dela de dentro, né? Eu desejo que nós possamos comemorar mais 80 anos, né?
E é isso que eu agradeço a todos aqui, tá? Muito obrigado. Eu gostaria de estar aqui nos próximos 80 anos. Eu disse ontem, brincando num grupo de amigos, de que eu quero viver até 106 anos. Claro que não estarei aqui nos próximos 80 anos. Eu tenho certeza absoluta de que aqueles que aqui estarão, frequentarão essa igreja, serão muito felizes como eu, que vivo feliz, vivo aqui com essa comunidade e agora com o Padre Pedro que veio e às vezes a gente vai até na missa ali, quem vai para Campo Comprido, da onde ele veio, e isso é uma alegria imensa para nós estarmos aqui hoje e quem sabe em memória daqui a 80 anos. Tenho certeza que é uma das paróquias mais frequentadas de Curitiba e vai continuar sendo, vai ser uma paróquia sempre pujante, sempre altiva, sempre próxima das pessoas e de todas as pessoas. É uma paróquia que está sempre presente na vida de Curitiba e tenho certeza que continuará assim. Eu espero que Deus abençoe o trabalho dessas turmas todas, que ajudam a missa, tudo numa harmonia que você fica encantada. Parece que a gente está dentro. Então eu quero que continue essa amizade, esse amor pela paróquia e que o Espírito Santo ilumine os nossos paroquianos para frequentar e ter mais contato com a igreja, que está precisando muito, né? Eu desejo que a igreja aqui, a nossa paróquia, primeiro seja para aqueles que nos visitam um grande sinal e testemunho de acolhida. Porque eu entendo que só volta quem é bem acolhido. Né? E eu não gostaria de ser uma igreja só de passagens. Né? Não que isso seja um demérito, não é isso. Acho que todo mundo que chega, mesmo quem passa por aqui, né? Mas o fato de ser acolhido gera uma relação de proximidade, não é? Então, eu desejo que a nossa comunidade seja sempre uma comunidade que acolha quem chega, que se preocupe com quem está triste. E com quem está triste, eu acho que a gente tem que ter duas atitudes que Jesus teve e que são fantásticas, a meu ver. A gente tem que ser samaritano e a gente tem que ter compaixão. Eu acho que esse é um futuro para a igreja, né? Um projeto de futuro. Se você me perguntar, ou se alguém me perguntar, vai conseguir realizar? Eu não digo que a gente vai acabar esse projeto, mas a gente tem que confiar que é preciso tentar. E acho que vem também ao encontro da proposta do Papa Francisco. O Papa Francisco é um homem irrequieto. Se tem guerra, ele vai lá desafiar a turma à paz, né? Se tem pandemia, ele vai rezar no meio da praça sozinho, nem que a ambulância passe barulhando. Ele está lá com chuva rezando. Então a igreja é assim, ela tem que, e em todos os momentos, ela tem que ser um sinal. Sinal do quê? Do reino. É para isso que nós existimos. Né? Reino que não é de nenhuma rainha, de nenhum rei desse mundo, mas é daquele que ofereceu a sua vida e, enfim, se entregou por nós. E de quem nós queremos celebrar a Páscoa. Agora, vamos começar a contar os próximos 80 anos dessa história. Santa Teresinha, do Menino Jesus, da Sagrada Face, rogai por nós.